Presas ficam grávidas, uma por uma, em presídio feminino, quando decidem investigar e descobrem. Olá, minha gente querida. Sejam muito bem-vindos a mais uma história daquelas que nos fazem pensar e que nos mostram como a vida é cheia de surpresas, muitas vezes nos lugares mais improváveis que podemos imaginar. A história de hoje é um mistério que deixou todo mundo de cabelo em pé. Vamos juntos descobrir o que aconteceu? A doutora Helena encarava o monitor do ultrassom com os olhos completamente arregalados. Pensem comigo em mais de 10 anos de carreira como médica. Ela já tinha visto muitas coisas estranhas, mas aquilo era algo que desafiava qualquer lógica. A imagem na tela do aparelho era clara, não deixava nenhuma dúvida, e sua mente buscava, desesperadamente, uma explicação para o que via. Um silêncio profundo tomou conta da pequena sala de consulta. Helena tentou disfarçar sua expressão de surpresa e confusão, enquanto anotava algumas informações no prontuário da paciente. Quando finalmente conseguiu organizar os pensamentos, chamou a agente penitenciária que esperava na porta. Bianca, você poderia chamar a supervisora Marta, por favor? Diga a ela que é urgente, a doutora pediu, tentando manter um tom profissional. Mas a urgência em sua voz era impossível de esconder. Bianca, a agente, franziu a testa, mas não fez perguntas. Apenas balançou a cabeça em sinal de sim e saiu rapidamente para buscar a supervisora. Enquanto aguardavam, Helena se voltou para a paciente, uma jovem chamada Juliana, que estava sentada na maca, visivelmente inquieta e batucando os dedos de nervosismo. Seus olhos demonstravam a mesma confusão que Helena sentia. Doutora, eu não entendo muito, mas isso aí na tela é mesmo o que eu estou pensando que é? Eu estou mesmo. Juliana parou de falar, incapaz de terminar a frase. Helena respirou fundo e confirmou. Grávida? Sim, Juliana. Você está grávida. Mas a questão aqui é como? Como você ficou grávida aqui, nesse lugar? Por favor, se explique. Eu preciso entender como isso aconteceu. Juliana desviou o olhar para o chão, tentando fugir da pergunta. Que situação delicada, não é mesmo? Fico imaginando o constrangimento. O desconforto só aumentou quando a porta se abriu, e Marta, a supervisora, entrou na sala com uma expressão séria e passos firmes. Marta ficou confusa ao ver a expressão de desconforto no rosto da médica. O que foi, Helena? O que está acontecendo? Perguntou Marta, olhando de Helena para Juliana, tentando entender a gravidade da situação. Helena apontou para o monitor do ultrassom, que ainda estava ligado. Aqui olhe, disse. Já prevendo a reação da supervisora, Marta se aproximou, e seus olhos se arregalaram quando viu a imagem. Não acredito. Ela está grávida. Mas como? Já é a terceira só nesta semana? Perguntou Marta, incrédula. A médica e a supervisora trocaram olhares que refletiam a mesma dúvida e confusão. Isso é um problema muito sério. Marta, respondeu Helena, cruzando os braços, não podemos ficar aqui sem fazer nada. Alguma coisa está acontecendo. Marta passou a mão pelo rosto cansado, claramente tentando processar a informação. Enquanto lia o prontuário de Juliana, a penitenciária feminina onde trabalhavam era extremamente rigorosa. Não havia visitas íntimas permitidas e o contato com o mundo externo era rigidamente controlado. Isso é impossível. Não há como uma detenta ficar grávida aqui dentro, disse Marta, balançando a cabeça. Você tem razão. Alguma coisa de muito errado está acontecendo, bem debaixo do nosso nariz. Juliana, a jovem detenta, acompanhava a conversa em silêncio. A médica olhou para ela com uma expressão séria, e ela começou a tremer de nervosismo. Juliana, eu só vou perguntar isso uma vez, disse Helena, tentando manter a voz calma e suave. Como foi que você ficou grávida aqui? Quem é o pai? Juliana começou a suar. Suas mãos se fechavam enquanto ela tentava encontrar uma resposta. Eu não sei como isso aconteceu, disse ela, com a voz trêmula. Eu não fiz nada, eu juro. Eu não sei. Por favor, não me pergunte mais. Helena e Marta trocaram um olhar significativo. Algo estava muito errado ali. A jovem sabia de algo,
e se recusava a contar à supervisora. Impaciente. Cruzou os braços com uma postura rígida e se aproximou de Juliana, como se a pressão de sua presença pudesse extrair uma resposta. Escuta aqui, Juliana, começou a supervisora, com a voz firme, você é a terceira mulher que aparece grávida por aqui. E só esta semana, ou seja, alguma coisa está acontecendo aqui na penitenciária e precisamos saber o que e como. Agora nos diga. Menina, como foi que você ficou grávida? Juliana recuou, assustada com o confronto repentino. Já disse que eu não sei. E não quero mais falar disso. Se já acabamos aqui, eu vou embora, disse ela, se levantando da maca abruptamente, claramente abalada pela pressão, antes que pudessem impedir. Juliana saiu pela porta acompanhada pela agente, deixando a médica e a supervisora sem respostas. Mais uma vez, Marta se apoiou na mesa, parecendo buscar forças para continuar de pé, enquanto Helena fechava a porta com um suspiro pesado. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Marta murmurou, tentando fazer sentido daquela situação. Helena apenas balançou a cabeça, igualmente, confusa com tudo aquilo. Eu também queria saber. Aqui é uma penitenciária feminina. Como uma detenta pode ficar grávida aqui? Ei! Impossível. Alguma coisa está acontecendo, Marta. Isso é certo. Marta passou a mão pela testa e concordou. Isso não é coincidência. 3 detentas grávidas em uma só semana? Tem que haver uma explicação para isso. Mas o que Helena e Marta não sabiam era que o mistério das jovens grávidas na penitenciária feminina estava apenas começando. Nos dias seguintes, a tensão aumentou dentro da penitenciária. As perguntas sem resposta atormentavam Helena e Marta, que passavam horas debatendo possibilidades. Quem poderia ser o responsável pelas gravidezes das detentas? Como aquilo estava acontecendo sem que ninguém percebesse, Marta decidiu convocar uma reunião com parte da equipe para discutir as suspeitas e tentar encontrar novas pistas. Reunidas na pequena sala de conferências, a equipe de segurança e outras funcionárias ouviam atentas enquanto Marta apresentava a situação. Até agora, temos 3 detentas que apareceram grávidas semana passada. Isso é um problema grave e precisamos descobrir como está acontecendo, explicou Marta, cruzando os braços. Bianca, uma das agentes responsáveis pelas detentas, coçou a cabeça antes de dizer: eu passo o dia com essas mulheres e nunca notei nada suspeito. Elas passam o dia no refeitório ou no pátio fazendo suas tarefas. Eu não consegui entender como elas poderiam ter engravidado. Helena concordou. E não há visitas íntimas permitidas aqui. O contato é sempre supervisionado. Tudo é monitorado por câmeras. Isso torna tudo ainda mais estranho. Havia um silêncio pesado na sala, até que outra agente, Carla, mencionou algo que chamou a atenção de todos. E se não for alguém de fora? E se for alguém que já está aqui dentro, trabalhando com a gente? Marta trocou um olhar com Helena. A ideia era inquietante, mas fazia sentido. Você acha que algum funcionário poderia estar envolvido? Não estou acusando ninguém, mas não podemos descartar essa possibilidade. Talvez alguém esteja aproveitando alguma brecha na rotina para se encontrar com as detentas longe das câmeras, sugeriu Carla, com um tom cauteloso. Marta notou a sugestão. Bom, toda a equipe de segurança e as outras funcionárias da limpeza e da cantina são todas mulheres. O único homem daqui é o seu Osvaldo. Um silêncio ainda mais profundo caiu sobre a sala. Ninguém ousava acusar o senhorzinho de tal coisa. Ele era bem conhecido, um senhor gentil e carismático. Seu Osvaldo era o guarda que ficava na guarita, na entrada da penitenciária, e durante os 20 anos que trabalhou ali, nunca teve muito contato com as detentas. Ou, pelo menos, era o que todas pensavam. Uma semente de dúvida foi plantada na mente de Marta, que decidiu revisar todas as gravações das câmeras dos últimos meses. Mais tarde, na sala de monitoramento, Helena e Marta revisavam todas as gravações que podiam, observavam cada corredor, cada canto, buscando qualquer coisa que pudesse passar despercebida. O trabalho era exaustivo, mas necessário.
Em uma dessas gravações, algo incomum chamou a atenção de Helena. Marta, veja isso, não parece estranho? Nas gravações, Juliana, a última detenta que apareceu grávida, andava por um dos corredores e logo atrás dela vinha seu Osvaldo. Os dois viraram num outro corredor, o dos banheiros, onde a câmera não alcançava, e depois de alguns minutos, apenas seu Osvaldo voltou. Aqui tudo parecia muito suspeito. Estranho? Por que ele foi no banheiro das detentas? Ele tem banheiro na guarita, disse Marta, intrigada. Você acha que ele pode ser, você sabe, o culpado? Perguntou Helena, com um coração na mão. Nenhuma delas queria acreditar que o gentil do seu Osvaldo poderia ser o culpado por todas aquelas detentas grávidas. Mas ele era o único funcionário homem ali, e a suspeita caiu sobre ele. Antes de tirarem conclusões precipitadas e acusarem alguém de algo tão sério, a supervisora achou melhor falar com seu Osvaldo. Mas, para sua surpresa, ele estava de licença médica. Pois é, senhora Marta. Eu tive que me afastar. O médico me disse que eu tenho uma tal de incontinência urinária e que eu preciso me cuidar. Mas assim que eu melhorar, eu volto a trabalhar, disse o senhorzinho, quando a supervisora ligou para ele. Como todos os funcionários eram terceirizados, Marta não sabia quando entravam de férias. A notícia da licença de seu Osvaldo tirava qualquer suspeita sobre ele, pois o senhorzinho já estava afastado há quase 2 meses quando a primeira mulher grávida apareceu. Na ligação, ele também explicou que passou a usar o banheiro das detentas quando o banheiro da guarita estava em manutenção. E com o seu probleminha de incontinência urinária, ele não conseguia se segurar, e era sua única opção. Marta ficou aliviada em saber que o pobre seu Osvaldo não era o responsável. Mas com isso, o mistério continuava. E, como se o destino conspirasse contra elas, uma nova bomba caiu em suas vidas. Apenas uma semana após a última descoberta de gravidez na prisão, Helena apareceu na sala da supervisora com passos hesitantes. Seu rosto estava pálido, como se tivesse acabado de receber uma notícia perturbadora. Marta, você não vai acreditar, disse Helena. Ainda sem acreditar, temos mais uma grávida. E desta vez, é a Bruna. O olhar que Marta lançou a Helena era uma mistura de surpresa e desespero. Bruna era uma figura marcante dentro da penitenciária, conhecida por sua postura intimidadora e pela influência que exercia sobre as outras detentas. Ela era uma mulher imponente, de presença forte e semblante rígido. Seu olhar severo era suficiente para fazer qualquer uma desviar os olhos. Precisamos falar com ela imediatamente, disse Marta, se levantando apressada. Helena concordou com um aceno, e juntas seguiram em direção ao pátio, onde Bruna costumava estar àquela hora do dia. Quando chegaram, Bruna já as aguardava com um semblante desafiador, com os braços cruzados e uma sobrancelha arqueada. Parecia preparada para qualquer confronto. As outras detentas, ao redor, murmuravam entre si, trocando olhares curiosos. Bruna, será que podemos conversar a sós um instante? Pediu Marta, tentando manter a serenidade. Bruna soltou uma risada sarcástica, balançando a cabeça com desdém. Agora vocês estão me vigiando também? É isso. Helena deu um passo à frente, decidida a ir direto ao ponto. Bruna, só queremos entender o que está acontecendo aqui. 3 detentas ficaram grávidas. E agora você. A gente sabe que tem algo rolando aqui e precisamos saber o quê. Bruna as olhou intensamente, provocando as duas. Talvez vocês devessem parar de se meter onde não são chamadas. Não vou dizer nada. E vou avisar só uma vez. Parem de procurar pelo que não devem, ou vão ter que lidar comigo. Depois de lançar um último olhar ameaçador, Bruna se virou e se afastou, deixando Marta e Helena sem respostas mais uma vez. De volta ao escritório da supervisão, a tensão era palpável. Marta passou a mão pelos cabelos, claramente inquieta. Isso está saindo do controle. Vou precisar comunicar à direção, disse, com firmeza na voz. Helena assentiu. Acho que é o melhor a fazer. Eles precisam estar cientes disso e podem nos ajudar a encontrar uma solução. No dia seguinte, uma reunião foi marcada com a direção da penitenciária.
Marta e Helena estavam visivelmente tensas ao entrar na sala, onde os diretores as aguardavam com expressões sérias. Marta iniciou a reunião relatando os eventos das últimas semanas. Helena complementava com documentos e detalhes médicos das detentas. Quando mencionaram a ausência de visitas íntimas, os olhares dos presentes se tornaram ainda mais confusos. Senhores, com todo o respeito, disse Marta, respirando fundo, essa situação já está ficando ridícula pra gente. 4 mulheres grávidas, em um local onde isso não deveria ser possível. E não fazemos ideia de como isso está acontecendo. Após um silêncio desconfortável, o diretor da penitenciária finalmente quebrou o clima tenso. Não há como ignorar o que está acontecendo. Precisamos agir. Vamos reforçar a vigilância e instalar câmeras em todos os cantos possíveis. A decisão foi unânime. Não haveria mais espaços sem monitoramento. Nenhum corredor, passagem ou pátio ficaria sem câmeras. Era a última tentativa de resolver o mistério. Durante a semana que se seguiu, Helena e Marta passaram incontáveis horas monitorando as gravações. Cada movimento das detentas, agentes e funcionários era analisado minuciosamente. Mas, por mais que observassem, nada parecia fora do normal. Tudo estava sob controle aparente, e o mistério continuava. Helena, exausta, esfregou os olhos, enquanto revisava mais uma vez a filmagem do turno mais recente. Marta, ao seu lado, suspirou profundamente. Marta, não sei mais o que pensar. Já analisamos cada detalhe, e não encontramos nada que explique isso. Marta balançou a cabeça, frustrada. Também estou começando a duvidar que vamos encontrar algo nas câmeras. Já olhamos tudo, do amanhecer ao anoitecer, e nada. Os dias se tornaram repetitivos. Marta e Helena seguiam a mesma rotina. Cumpriam suas tarefas e, no tempo restante, mergulhavam nas gravações em busca de respostas. Em uma tarde, Helena estava no consultório revisando prontuários, quando Bianca, a agente, entrou acompanhada de uma jovem detenta. Doutora, essa é a Letícia. Ela reclamou de dores e achei melhor trazê-la aqui, explicou a agente, conduzindo a detenta até a maca. Diga-me o que você está sentindo. Letícia, a jovem com o olhar baixo, respondeu de forma hesitante. Estou enjoada há dias. Minha barriga dói e sinto dores pelo corpo todo. Não consigo comer direito, nem dormir, disse ela, bem baixinho. Helena observou atentamente. Algo na postura de Letícia sugeria que ela estava escondendo alguma coisa. Vou fazer um ultrassom para entender melhor o que está acontecendo, disse Helena, já suspeitando do que encontraria. Minutos depois, a suspeita se confirmou. Letícia também estava grávida. Letícia, você está grávida, disse Helena, já pensando em como contaria para Marta que uma quinta jovem estava grávida. Ao receber a notícia, a jovem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela começou a tremer e logo desabou em lágrimas, soluçando descontroladamente. Helena respirou fundo antes de se virar para a agente. Bianca, por favor, vá até a supervisora Marta e diga que temos mais uma, pediu, tentando controlar a tensão na voz. Bianca não perdeu tempo. Com um aceno rápido deixou a sala enquanto Helena permanecia ali, encarando Letícia, que ainda chorava, suas lágrimas escorrendo pelo rosto sem parar. Letícia! Letícia! Está tudo bem. Você pode confiar em mim. Diga o que está acontecendo. Aqui, você está segura, disse Helena, em um tom calmo e reconfortante. Com as mãos trêmulas, Letícia enxugou o rosto e, num sussurro carregado de culpa, confessou. Eu cometi um erro, algo muito errado. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu, revelando Marta, que entrou acompanhada de Bianca. Marta caminhou até o centro da sala, observando Letícia com um misto de curiosidade e seriedade. Ao cruzar os braços, lançou um olhar interrogativo para Helena, que respondeu com um leve aceno, indicando que a situação era delicada. Letícia, estamos aqui para ajudar. Você pode nos contar. Nós vamos ouvir, disse Marta,
suavizando o tom para tranquilizar a jovem. Letícia respirou fundo, como se estivesse reunindo a coragem necessária para abrir o coração. Seus olhos passaram de Helena para Marta, hesitantes, como se temesse que suas palavras fossem desacreditadas. Vocês estão nos observando? Todo mundo aqui sabe. Mas o problema é que vocês estão olhando no lugar errado, ela confessou, a voz baixa e cheia de incertezas. Marta franziu o senho, se inclinando levemente para a frente para ouvir melhor. Como assim? O que quer dizer com lugar errado? Perguntou, sem esconder a curiosidade crescente. Letícia desviou o olhar, visivelmente nervosa, e após um longo silêncio revelou: não são pessoas daqui que estão fazendo isso. São homens. Lá de fora, a revelação deixou Helena e Marta boquiabertas. Trocaram olhares incrédulos, antes de Marta se aproximar ainda mais da jovem. Você está dizendo que tem homens vindo de fora da prisão? Como isso pode ser possível? Perguntou Marta, tentando manter a calma diante do que acabara de ouvir. Letícia abaixou a cabeça, as palavras saindo quase em um sussurro. Tecnicamente, eles não estão fora da prisão. Vocês vão entender se olharem no canto do pátio. Ali, entre os arbustos e os bancos de pedra, onde a Bruna e as outras sempre ficam. Helena e Marta estavam chocadas. A informação parecia absurda, mas explicava parte do enigma que as atormentava há semanas. Letícia, você tem certeza do que está dizendo? Há homens escondidos no pátio? Questionou Marta, sua expressão grave. Letícia fez que sim, quase sem levantar os olhos. Não estão escondidos. Vocês vão ver se olharem bem. Apesar do tom hesitante da jovem, algo em sua expressão assustava Helena e Marta. Era o medo nos olhos de Letícia que tornava tudo mais real. Então é por isso que tantas mulheres estão grávidas? Esses encontros acontecem lá? Perguntou Marta, ainda tentando entender o que estava ouvindo. Letícia mordeu o lábio, visivelmente desconfortável. Por favor, não apareçam lá quando estiver todo mundo no pátio. Se a Bruna souber que eu contei, eu não sei o que ela vai fazer, murmurou, quase implorando. Após a confissão, Letícia saiu do consultório encerrando a conversa. Helena e Marta trocaram olhares, percebendo que essa era, sem dúvida, a pista mais concreta que tinham até o momento. Precisamos verificar as câmeras. Vamos procurar o ponto exato que ela mencionou. Se Uber algo precisamos ver agora, disse Marta, decidida. Helena sentiu, o coração acelerado. Parecia que finalmente estavam perto de desvendar o mistério que as atormentava há tanto tempo. Minutos depois, ambas estavam diante da tela do monitor. Observando atentamente as imagens capturadas pelas câmeras, ajustaram o foco para o canto do pátio mencionado por Letícia, entre os arbustos e bancos de pedra. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. As detentas conversavam, se sentavam nos bancos e caminhavam pelo pátio sem pressa. Mas então, Helena notou algo peculiar. Espera, disse, apontando a tela. Tinha 4 mulheres ali agora. Agora só tem 3. Marta voltou o vídeo gravado, estreitando os olhos para se concentrar melhor nas imagens. Você está certa. Uma delas sumiu entre os arbustos. Precisamos ver para onde ela foi, disse Marta, enquanto ambas continuavam a observar durante 30 minutos. Assistiram às 3 detentas restantes, que pareciam estar em alerta, como se estivessem vigiando algo. Depois, a detenta que sumiu apareceu de volta entre os arbustos como se nada tivesse acontecido. Helena engoliu em seco, sentindo a tensão aumentar. Marta, acho que encontramos o que estávamos procurando. Precisamos ir até lá. Elas esperaram até que o pátio ficasse vazio ao final do dia, assim que todas as detentas voltaram para suas celas. Marta e Helena saíram da sala de monitoramento e seguiram em direção ao local indicado. Ao chegarem aos arbustos, Marta afastou as folhas cuidadosamente e encontrou algo inesperado. Uma pequena abertura no chão, quase invisível, em meio ao mato. Helena, olha só. Encontramos! Chamou Marta, surpresa. Helena se abaixou ao lado da colega e arregalou os olhos, ao perceber que se tratava de um túnel estreito e bem escondido.
Um túnel, esse tempo todo, bem debaixo do nosso nariz. Rapidamente. Chamaram algumas agentes para descer pelo túnel e investigarem até onde ele levava. As agentes seguiram pelo caminho apertado e, após alguns minutos, retornaram trazendo a resposta tão esperada. O túnel conectava o pátio da penitenciária feminina ao pátio da penitenciária masculina. Marta, Helena e as agentes caíram na risada assim que entenderam o que estava acontecendo. Então, é isso, Marta comentou, enxugando lágrimas de riso. O mistério das grávidas era, na verdade, um romance clandestino entre os presos das duas alas. Segundo as agentes, o túnel parecia ser resultado de uma tentativa de fuga antiga, mas que acabou dando errado. Em vez de levarem os presos para fora da prisão, eles cavaram em direção à ala oposta, criando uma ligação secreta entre as duas penitenciárias. Ali, no túnel estreito e escondido, alguns casais de detentos se encontravam regularmente, aproveitando do acaso e da sorte de terem descoberto aquela passagem. Com encontros constantes e sem qualquer proteção contraceptiva, o resultado inevitável foi que várias das detentas acabaram engravidando. Marta e Helena informaram o ocorrido à direção das duas penitenciárias. Após uma longa discussão sobre como proceder, a decisão tomada foi simples e eficaz: fechar as duas entradas do túnel, impedindo novos encontros secretos e, consequentemente, novas gravidezes inesperadas como alternativa. As administrações decidiram organizar visitas íntimas em dias específicos do mês, garantindo que esses encontros acontecessem de maneira segura e controlada, com a privacidade necessária para evitar futuros problemas. Nos meses que se seguiram, Marta e Helena acompanharam de perto a resolução das consequências daquele mistério. Os 5 bebês que nasceram na prisão foram entregues às famílias das detentas, que se responsabilizariam por cuidar das crianças enquanto as mães cumpriam as suas penas, com o túnel devidamente fechado e o sistema de visitas íntimas em funcionamento. A rotina na penitenciária parecia ter voltado à normalidade. Mistério das Grávidas se tornou uma história curiosa e cheia de lições, contada com altas risadas em reuniões e encontros de equipe. Como um lembrete de que a verdade, muitas vezes, é mais simples do que imaginamos. Essa história nos ensina uma lição valiosa. Por mais complexos que certos mistérios possam parecer, as respostas podem estar bem à nossa frente, com paciência, persistência e a busca pela verdade. No fim, as respostas que buscamos sempre aparecem. E assim como a história de Helena e Marta e da superação das novas mães na prisão, tenho outra história emocionante para te contar. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Te espero lá.